Para mim, né? Amada igreja, pode tomar o vosso assento. Nós louvamos a Deus para você que está aqui nessa noite. E que realmente Deus possa olhar para você nessa noite, está olhando com certeza e trazer a tua resposta, amém? Nós louvamos a Deus pela tua vida. Só quero um anúncio, dia 25 e 26 de agosto, vai ter uma cruzada em Santa Terezinha de Curas e Milagres, tá? Dia 26 nós estaremos lá, então, se você quiser ir para lá conosco, vamos fazer uma caravana, e Deus vai fazer coisas grandes naquele local, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Sei que Deus tem algo, sempre Deus nos surpreende, e eu creio que nessa noite Ele não vai te surpreender. Ele vai relembrar você, quem você é, e qual é o propósito que Ele tem na tua vida, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim: partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a 12ª. Eis que Elias passou por ele, lançou seu manto sobre ele. Então deixou os boi, correu após Eli e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu e seguiu Elias, tomou a junta de boi, o imolou, com as partes, os aparelhos, e os boi, cozeu a carne e deu aos povos, comeram então, depois seguiu Elias, eu servi, amém? O que eu quero dizer para você, Deus tem uma palavra de restauração para a tua vida. Eu pergunto para você, onde você estava quando Deus te chamou? Olha para o teu irmão e pergunta: onde você estava? Ou quando Deus te tocou? Às vezes nós ficamos questionando, né? Não importa o local que você esteja, o importante é que Deus se aproxime de você e toque em você. Onde é que estava Elias? O que você estava fazendo? E muitas vezes nós estamos despreocupados, às vezes nós estamos trabalhando, às vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas, e a presença de Deus é real e nós não conseguimos entender o discernir o que está acontecendo. Nós vemos aqui que, olha só, Deus dá uma ordem para o profeta Elias. Elias não foi de sua própria vontade. Se você voltar um pouquinho ali, no versículo atrás ali, ele diz assim, ó: vai lá e unge Eliseu para ser teu sucessor. E eu creio que Eliseu estava ali, lavrando terra, né? E aqui nós chamamos 4 etapas na vida de um escolhido. Diga para o teu irmão: a tua promessa, teu sonho vai ser realizado, mas existe 4 etapas para realizar sonho. Primeira etapa, o que acontece aqui, ó? Primeira etapa, nós vemos aqui o que aconteceu. Houve um chamado. Quando foi que Deus te chamou? Hein, Júlia? Depois houve o segundo, a obediência. Eliseu não questionou. Ele falou: dá só um minutinho para mim que eu vou me despedir do meu pai e da minha mãe. Eles têm que saber onde eu estou indo. Então, olha, houve a obediência. Ele obedeceu e seguiu. Terceiro, houve perseverança. E a perseverança é a parte mais difícil para a vida do cristão. Ele permanecer no propósito, permanecer no chamado, permanecer na promessa, permanecer no sonho, mesmo se a pessoa não vendo o sonho ser realizado ou a promessa concretizada. Você permanecer na dispensação do Pai é muito difícil. Quem está esperando em Deus aí? Vai chegar a tua hora, quem sabe é hoje. A última aqui que eu coloquei, a humildade. Ele permaneceu. Primeiro, no chamado, ele não desistiu. Na obediência, que ele obedeceu automaticamente. A perseverança dele e a humildade. Então, olha só, o chamado significa ele obedeceu. Onde estava Eliseu? Eliseu, ele estava lavrando terra. E olha a diferença. Um lavrador de terra, uma pessoa simples talvez, e às vezes
Nós somos assim. Então está ali um personagem, o primeiro personagem que talvez as pessoas olhavam para ele, passavam no local onde ele estava lavrando terra e diziam: ali está o filho de fulano de tal, obediente, lavrador. E a segunda personagem é o profeta de fogo, Elias. E Elias, ali havia 12 juntas de bois, né? Então ele não estava sozinho. Elias foi na pessoa certa. Diga para o teu irmão: Deus vai visitar a pessoa certa nessa noite. E quem sabe a você dá um sinal para ele. Diga: eu estou esperando porque há uma promessa para mim. Então nós vemos aqui que ali havia uma diferença muito grande, um lavrador de terra e um profeta de fogo. Porém uma coisa eles tinham em comum. Qual será que era? Os dois eram crentes. Olha para o teu irmão e diga: você é crente? Então tem esperança para você. Os dois eram crentes. Um era lavrador, estava no arado. O outro já estava fazendo, o homem do desafio que desceu fogo no Monte Carmelo. O homem que falou para Acabe: não vai chover sobre a minha palavra, a qual Deus eu estou servindo. Você imagina isso? Agora ele se encontra com um lavrador de terra. Eu fico imaginando se é uma outra pessoa, ia chegar e falar: mas o que Deus vai fazer com esse homem? Ele só sabe lavrar a terra. Não, mas quem conhece o coração, o teu coração, quem conhece o teu chamado, quem conhece o teu sonho, é só o papaizinho do céu lá. Ele sabe o que está plantado no teu coração, porque foi ele que plantou. Então ele vai preparar você, vai dizer: ei, é a hora de você voltar a fazer aquilo que você sempre sonhou em fazer. Então qualquer um ia dizer: não, mas de Eliseu, o que Eliseu vai fazer? Colocar ele ao lado de um homem como Elias. Fica imaginando, qual o pregador mais famoso no Brasil que Deus usa aí? Hein? Qual que é, presbítero? Você conhece? Tem o Valadão, né? Pastor Valadão. Tem o André Valadão, prega muito. Mas tem muito. Sila Malafaia, quem é outro? Gilmar Santos, Marcos Feliciano. Já pensou? Gesiel Gomes chegar e dizer assim, chegar perto do Alex e dizer: ei, quer ser pregador igual eu? Me segue. Se você for, mas Alex? Mas foi Deus que deu a ordem. Eu quero dizer para você: Deus nessa noite enviou o Espírito Santo com uma ordem para a tua vida. E diz: eu ainda olho para ti, ainda tenho esperança. Há um chamado na tua alma, há um chamado no teu coração, há uma chama que ainda não se apagou, e a qualquer momento ela vai resplandecer. Se você está sentindo Deus na tua vida, é contigo. Se você está sentindo realmente a presença do Espírito Santo, levanta os dois braços, glorifica Ele e diga: eu ainda estou vivo, Jesus não se esqueceu de mim, e aplauda Ele mais uma vez. Aleluia. A Bíblia diz que Elias mata os boi, queima o arado e faz um churrasco. Diga ao teu irmão: crente tem que ser alegre no chamado. Às vezes nós pegamos uma missão, Deus fala conosco e nós vamos lá, mas daí, será que vai dar certo? Será que eu vou me receber bem lá? Se foi Deus que mandou, meu irmão, vai sorrindo, porque Deus está na tua frente, e você vai para lá, Ele vai chegar primeiro que você e tudo vai dar certo. Ele fez uma festa na despedida. Olha só, a Bíblia diz que ele andou aproximadamente, ele segue Elias, ele começa, olha bem, fica imaginando, ele começa a sonhar. Tem sonhador aqui? Sabe quando você entra numa empresa, você entra ali e começa a ver a tua oportunidade de crescer numa empresa, você não começa a sonhar? Não é que você quer tomar o lugar de ninguém, ele falou: mas será que um dia eu chego lá? Será que um dia eu posso? Não começou assim, Marcelo? Você começou lá, tirando parafuso talvez, não sei, né? Então, agora ele começa a andar com o profeta Elias, o profeta de fogo. Fica imaginando, ele começa a ter sonho. Ele começa a sentir algo na vida dele que ele não sonha. Olha, começa a ver a unção que estava em Elias. Eu fico imaginando. Ele começa a olhar para a ousadia de Elias. Fecha os olhos.
Quem sabe você tem sonhando com algo além daquilo que Deus já entregou para você? Pode levantar tuas mãos, porque se você é um sonhador e tem fé e crê que vai realizar na tua vida, pode levantar tua mão, porque Deus olha para os sonhadores e diz: eu conto com ele, o sonho já é real e um dia vai ser realizado. Eu fico imaginando, ele começa a olhar para Eliseu, vê a unção, a ousadia, e ele começa a sonhar. Talvez ele pensou assim: será que eu poderei ser usado como ele? Quantas vezes você perguntou para Deus: será que eu vou poder louvar como aquela cantora famosa, aquele cantor, vou pregar com aquela pessoa? Será que um dia a multidão vai estar aí ouvindo a minha palavra? Você tem que sonhar. Diga para o teu irmão: você tem que sonhar alto, porque o sonho vem do trono para a tua vida. Ninguém sonha algo impossível para Deus. Quando Deus está no negócio, o teu sonho pode ser realizado. Eu creio que ele começa a sonhar, ele começa a ver ali e começa a sentir: será que um dia, será possível que um dia eu vou fazer parte desse ministério? E a Bíblia diz que ele anda aproximadamente 6 anos com Elias nos desertos. E Elias, ele tinha vários alunos, alunos de profecia. Mas onde Elias parava, tinha um porém, ele ficava pertinho do profeta Elias. E ele era o último escolhido, sabia? A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Ele foi o último. Mas ele começou a olhar, eu fico imaginando, ele começa a olhar para o profeta Elias, ele começa a sonhar. E foi, mas para mim ser parecido com ele. Ele começou a se aproximar. E ele não tinha oportunidade, talvez você não tenha oportunidade, mas ele pega a dificuldade do profeta Elias e dá para ele uma oportunidade. Sabe o que Eliseu fazia? Ele não pregava marinheiro, ele colocava água na mão do profeta Elias no deserto quando estava pregando, porque ninguém tinha coragem de dar água. E quando ele era a pessoa que colocava água na mão do profeta, simplesmente ele ficava o quê? Do ladinho do profeta lá, tchura. Você fica imaginando Elias ministrando e o milagre acontecendo, ele do lado. Eu creio que ele recebia uma carga do Espírito Santo e ele ficava ali porque ele dizia: vai chegar a minha hora. Então olha aí, aqui vem a obediência, vem o chamado, e agora está vindo a perseverança. Ele não desistiu. Sabe o que é ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e não ter uma oportunidade? Sabe qual era a oportunidade dele? Colocar água na mão do profeta Elias e carregar talvez a bagagem do profeta ou a capa. Sabe lá, presbítero, quantas vezes ele carregou a capa do profeta? E olhava para aquela capa: vai chegar a minha vez. Feche teus olhos, porque eu não sei, só sei que Deus está aqui e está olhando para você. Vai chegar a tua vez, vai chegar a tua vez. Haja na presença dele, persevere, não desista, porque foi ele que te chamou, ele conhece, ele sabe aonde você estava, ele sabe o que você estava fazendo, ele não se importou com a situação. A única coisa que ele se importou é dizer: vou fazer de você um grande homem de Deus, vou fazer de você uma grande mulher de Deus, e é por isso que estou te tocando. Ele diz: recama, Débia. E aí começou 6 anos, e ele perseverou, e chegou o tempo da promessa. O tempo da promessa. Quem está no tempo da promessa? Quando nós começamos a entrar na promessa, presbítero, começa a vir a prova. Quem está na prova aqui? A prova é facinho. A prova você dobra o teu joelho e pede para o teu irmão, ele ora com você. É ou não é? Você vai para a igreja, ó, me ajuda em oração, e Deus faz milagre. Não faz? Claro que faz. Agora, tem 2 etapas, quando a promessa está chegando: tem a prova e tem a tentação. A prova é dificuldade, você precisa de Deus 24 horas. Agora a tentação é prazerosa. O inimigo começa a mostrar coisas que parece que é boa para você, para tirar você da promessa. Sinta Deus falando com você, e vem a tentação na nossa vida de alguma maneira. E olha ali, Eliseu, ele tinha tudo, ele foi tentado, porque havia mais ali vários alunos junto com ele. E quem sabe alguém falou para ele: Eliseu, já faz muito tempo, é hora de você largar Elias e fazer a obra sozinho. Será que não acontece conosco? Acontece. Mas ele permaneceu. Abra a tua Bíblia ainda no livro de 2 Reis, capítulo 2. Aí começa Deus falar no íntimo
com Eliseu, tenho certeza que era Deus que falava com ele. E quando chega o momento em que Deus vai arrebatar Elias, e Elias começa a colocar Eliseu na prova. 2 Reis capítulo 2 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu, e disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Olha só, versículo 3. Então discípulos, olha só a tentação. Os discípulos do profeta estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, o levando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Versículo 4 diz assim: Elias novamente disse para Eliseu: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, vive tua alma, não te deixarei. Novamente aqui no 5 os discípulos criticam ele. Versículo 6 diz assim: e disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque os fica em Jericó, porque o Senhor me enviou a Jordão. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Aqui chama-se perseverança. O próprio Elias falou: fica aqui. Ele falou: não, Deus falou comigo. Pergunta ao irmão: Deus já falou com você? Então não ouça às vezes a voz do homem, ou a voz de pessoas que não quer que Deus realize teu sonho. Eu creio que Elias estava colocando ele na prova. Olha aí, ó, fica aqui. Ele falou: não, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Já faz um tempo que eu ando com você, e eu contemplei que Deus é na tua vida. Eu estou próximo de você, e quando eu estou próximo de você, eu fico mais próximo de Deus. Eu não posso te abandonar, porque o que eu quero é algo muito grande, profeta. Então olha aí, a Bíblia diz que os dois vão para Jordão, cruzam o Jordão, e quando ele chega no Jordão, aproximadamente 50 profetas que estavam aprendendo ficam na beirada do Jordão, não passa o Jordão com ele, se posiciona ali, e ainda fala: ó Elias, Deus vai tomar o teu senhor. Eliseu, Elias toca a capa na água, o Jordão se abre, e os dois passam a pé enxuto. E os dois passam a pé enxuto. Ele diz que fica, olha só. E havendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu diz assim: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará, porém se não vires, não o fará. E indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Nunca mais ouviu. Tomando as suas vestes, o rasgou em duas partes. Amém? Então nós vemos aqui que a perseverança prosseguiu. Eles passam o Jordão. Aqueles 50 jovens ficam ali, questionam ele, tentam ele para ele não ir. Aí vem a tentação e a prova. E o que acontece? E que depois de toda a perseverança, fica em Gilgal, não ficou. Fica em Betel, não ficou. Fica em Jericó. Eu vou passar o Jordão. Ele falou: tão certo como vive, não vou. E o que ele foi? Ele segue Elias. Isso significa que ele segue alguém que podia entregar a promessa para ele. Isso nós vemos aqui numa tipologia. Nós tiramos Elias por um momento e diz que nós temos que seguir Jesus, porque a minha promessa e a tua promessa está em Jesus. A promessa de Eliseu não estava em Gigal, a promessa dele não estava em Betel,
A promessa não estava em Jericó, e a promessa não estava no Rio Jordão. A promessa estava na palavra do profeta, que Deus iria arrebatar da terra. Então a tipologia: Elias foi arrebatado num redemoinho, e Jesus foi arrebatado numa nuvem. Então eu quero dizer, a tua promessa permanece naquele que fez a promessa. Fecha teus olhos. Não sei, eu não te conheço, mas eu tenho certeza que nessa noite você está lembrando daquilo que Deus falou com você lá no passado, e por algum motivo, talvez você parou em Betel, talvez você parou em Gigal, talvez você parou em Jericó, talvez você parou em Jordão. Às vezes nós paramos em algum lugar e estamos satisfeitos. Nós vemos aqui, estava em Gigal, vai para Betel, quer dizer, vai para casa. Betel significa casa de Deus. Ele falou: fica aqui, ó. Aqui tem uma escola de profeta, Elias. Eliseu: fica aqui, você vai cuidar da escola. Ele falou: não, a promessa que Deus fez para mim não é cuidar de uma escola, é seguir você até o fim. Olha que Deus está falando conosco aí. A promessa que Deus fez, siga Ele até o fim, porque é Ele que vai realizar a promessa. Vai para Jericó, quer ficar em Jericó? Não, Jericó simboliza o quê? Prova, luta. As muralhas de Jericó. Falou: não, a promessa não está em Jericó, a promessa está na tua palavra. Eu preciso receber a tua palavra vai ser determinada. Então ele sabia, eu tenho certeza que o momento que ele andou por aproximadamente 6 anos, ele ouvia Deus falar com ele, porque quando nós estamos próximo de alguém que Deus usa, nós começamos a ter intimidade com Deus, não é isso? Se você estiver andando próximo de pessoas negativas, tudo para você vai dar errado. Se pensa alguma coisa que vai fazer, que vai dar certo, automaticamente vem um pensamento negativo e pimba, você desiste. Mas ele estava ao lado de quem? Do homem que não temia nada, o homem que andava lado a lado com Deus, o homem que um dia clamou a Deus, e Deus enviou fogo do céu e consumiu o holocausto no desafio dos 850 profetas de Baal. Então olha com quem ele andava. Olha para o teu irmão e diga: com quem que você tem andado? Em quem nós temos se espelhado? Então olha aí, essa palavra que ele dizia. Então fica em Jericó, eles passam o Jordão. Agora chama atenção que vem uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo. Você imagina, dá para você ficar em pé, presbítero Valdemir? Eu creio que eles iam andando, fica aí, eles iam andando assim como eu estou aqui, um perto do outro, conversando, vem para frente. E de repente vem uma carruagem de fogo. O que Elias fez, ou Eliseu? Saíram de perto do outro para passar a carruagem. Então quem separou os dois? Foi o próprio Deus. Diga para o teu irmão: quem vai separar você de Jesus? Somente se for Deus, e Deus não vai separar. E quem é essa carruagem de fogo? Segundo o historiador, era o próprio trono de Deus descendo na terra, com os anjos, arcanjos e serafim. Ele separou os dois. Mas uma coisa que chama atenção: Eliseu, ele não fica olhando para a carruagem de fogo. Para quem que ele fica olhando? Ele fica olhando para Eliseu. O foco dele não era a carruagem, o foco dele não era o fogo, o foco dele não era aquilo. O foco dele estava no homem chamado Elias. Eu quero dizer para você, vai acontecer muitas coisas na tua caminhada quando você estiver bem próximo da promessa, mas o teu foco tem que ser aquele que você está seguindo. O teu foco tem que ser Jesus Cristo de Nazaré, porque o foco de Eliseu era Elias, e a Bíblia diz que ele não tira os olhos de Elias, porque o próprio Elias falou para ele: se tu me veres subir, receberás, senão não vai receber. Será que nós hoje, manteria a perseverança e ficar focado naquilo? Nada tiraria a nossa atenção? O que será que tem tirado a atenção dos escolhidos de Deus hoje? Muitas coisas tiram a nossa atenção, e nós desviamos o nosso olhar, nós desviamos o nosso sonho. A Bíblia diz que ele não tirou os olhos de Elias. Ele grita: meu pai, meu pai. Elias sobe no redemoinho. Eu fico imaginando. E ele pediu para quê? O que ele pediu para Elias? Porção dobrada. Aqui tem um mistério. Eu creio que quando Elias
sobe no redemoinho. Ele vê, ele ia subir, desaparecer, e ele grita: meu pai, meu pai. Talvez ele falou: e a promessa? Não é isso, mas eu estou ilustrando aqui. E a promessa? Não recebi. E a promessa? Não recebi. Mas de repente, naquele momento, talvez, eu estou ilustrando, ele escuta um barulho. Ele olha, ele encontra a capa do profeta dobrada e caída no chão. Sinta Deus tocando em você. Sinta Deus que vai vir um barulho na tua vida espiritual. Você vai dizer: está chegando a promessa, está chegando a promessa. Se você já está sentindo esse Deus nessa noite, eu tenho certeza que a promessa está sendo agitada no teu coração. A promessa está sendo de novo renovada. O teu sonho vai ser realizado. Então eu creio que nesse momento ele ouve ali aquele barulho. A capa caindo. Ele não viu se a capa tinha caído, não. Ele viu Elias subindo no redemoinho. Então, com certeza, talvez ele viu Elias subindo e a capa sendo agitada no redemoinho. E ele grita. Mas dá alguns minutos ele escuta um barulho. Tom. Outra coisa que chama atenção. Quando ele vê a capa, o que ele faz? Ele rasga. Ele tira as suas vestes antigas. Ele joga fora. Sabe o que eu quero dizer para você? Nessa noite o Espírito Santo vai te visitar. Você vai sentir o toque do Espírito Santo. Você vai sentir o renovo da tua promessa. Você vai ver teu sonho renascer. E eu tenho certeza que eu não tenho aqui a promessa para entregar, como o Elias não entregou a promessa para Eliseu. Ele teve que perseverar e ser humilde até o último minuto. E viu ele subir. E talvez foi: e agora? Como é que eu vou receber? E talvez venha esse pensamento: como é que eu vou realizar meu sonho? Como é que vai acontecer minha promessa? Não se preocupa, porque nessa noite tem provisão de Deus para teu sonho e para tua promessa, mas Ele precisa que você permaneça firme, olhando para Ele. Ele rasga as vestes. Eu creio que quando Ele tira as vestes dele, mais uma ilustração, Ele diz assim: o velho Eliseu acabou de morrer, porque agora está se levantando um novo profeta na terra. Levantou as mãos. Eu quero dizer para você, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que entrou nessa igreja talvez triste, desanimado, com problema, ele está acabando de desaparecer, porque Deus está te visitando e está renascendo algo novo na tua vida. Se você está entendendo, levante as tuas mãos, comece a adorar e glorificar, porque Ele está renovando o teu chamado, Ele está renovando o teu ministério. Adore Ele, sinta aí, talvez você não ouça o barulho da capa, mas você ouça o barulho do Espírito Santo te visitando, dizendo: eu não te abandonei, não vou te abandonar, porque a promessa vai ser realizada. Sabe o que aconteceu? Ele rasga as suas vestes. Eu não sei se ele tinha outra roupa, ou se ele se envolveu na capa, mas eu sei que ele recebeu a promessa. O que ele faz? Ele pega aquela capa, ele volta. Sabe o que ele encontra? Ele encontra uma dificuldade. Ele volta que ele tinha que voltar para Jericó. Sabe o que ele encontrou? O Jordão transbordando. Ele encontra o Jordão transbordando. Ele não tinha uma canoa, ele não tinha nada. O que ele fez? Ele vê. Por isso que digo, ande do lado de quem Deus usa, aí você vai ver que você vai ser usado. O que ele viu quando ele passou o Jordão pela primeira vez? O que Elias fez? Elias pegou a capa e o Jordão parou. Não abriu, o Jordão não abriu, não o Mar Vermelho. O Mar Vermelho abriu, o Jordão parou, que o Jordão desce. O Jordão para e diz: se é profeta de Jeová, vai passar, as águas vai ter que parar. Está ouvindo o que Deus está dizendo? Se você é escolhido, vai ter que parar alguma coisa para você passar adorando e glorificando. Se tem adorador nessa noite, abra a boca e glorifica. Eles vão parar e olhar a tua passagem. Eliseu, na sua humildade, olha só a humildade dele. Ele pega a capa e bate no Jordão. O Deus de Elias, ele não diz Deus poderoso, o mesmo Deus de Elias, que abriu o Jordão, abre novamente. E o Jordão não resistiu ao poder que estava em Eliseu. Mais uma vez o Jordão teve que parar. Jordão só parou 3 vezes.
quando Josué passou com Israel, quando o profeta Elias passou com Eliseu, e quando Eliseu volta para cumprir a promessa. Josué passou para receber a promessa, não foi? Essa Jordão não voltaram mais, ficaram em Canaã. Elias passa para entregar a promessa, Jordão tem que parar. Agora Eliseu passa para realizar a promessa. Sabe o que Deus está dizendo para você? O Jordão vai se abrir para Deus realizar a promessa na tua vida, para realizar teu sonho. Eu não sei qual era o Jordão que estava impedindo, porque a tua perseverança te leva para a presença de Deus, a tua humildade leva para receber a porção dobrada do Espírito Santo. E agora ele diz: volta, meu filho. Eu não sei o que é, mas Deus está dizendo para você: volta para o sonho, volta para a promessa, volta para a realidade. O teu inimigo vai ter que parar, aquilo que era impedimento vai ter que parar, porque você vai voltar sozinho para cumprir o que Deus falou na tua vida. Se Deus está falando com você, se prepara, porque Deus vai realizar o sonho, a promessa. E se tem sonhador nessa noite, se tem pessoa que está passando pela prova e está sentindo que Deus está parando o adversário para você passar e realizar a promessa, levante as mãos e adore Ele, adore Ele, adore Ele, glorifica o nome dEle, aplauda Ele, envergonha o teu adversário, porque ele vai ter que parar. Me dá da bassarai. Oh, aleluia, Senhor. Dura coisa pediste, pediu e recebeu. Sabe o que aconteceu? Ele poderia ter pedido para Elias as escolas, que havia 4 escolas de profeta para ele cuidar. Falou: não, eu só quero uma coisa. Uma ilustração minha. Talvez Elias falou: se quer o que está em mim? Ele falou: não. Fica em pé, presbítero. E às vezes, olha só, às vezes nós vemos alguém ungido, pessoa que louva, ele louva e compôs, e às vezes pessoas querem aquilo que está em você, né? Ou às vezes a pessoa quer aquilo que está em mim, né? Talvez Elias falou: vai pedir o que está em mim, porque andou com ele. Uma ilustração: se quer aquilo que está em mim, Eliseu: não, o que está em você é pouco, o que está em você já aconteceu. Eu quero o dobro que está na tua vida para prosseguir. Sinta Deus aí, ó. Deus vai te dar o dobro daquele que você tem admirado. Deus vai te dar o dobro. Crê, comece a glorificar o nome dEle, ó. Ele não vai dar só aquilo que você imagina, Ele tem o dobro de porção dobrada do Espírito Santo para a tua vida. Então se prepare, igreja, porque Ele vai mudar a tua história. Eu fico imaginando quando o Jordão abre, Eliseu com a capa dobrada no braço, ele vem vindo. Os 50 alunos do profeta que ficaram do outro lado, sabe o que eles fizeram? Antes criticaram, agora eles se prostraram. Falou: queremos te servir. Aquelas pessoas que te criticou, que disse que você não ia conseguir, que era muito difícil, agora eles vão olhar para você, vão respeitar, falar: verdadeiramente Deus é na tua vida. A unção está sobre a tua vida, o dom está sobre a tua vida, a qualidade está sobre a tua vida. Então sobre essa palavra eu digo para você: o Jordão está se abrindo para você voltar e fazer, realizar a promessa de Deus. O Jordão está se abrindo para que teu sonho seja realizado. O Jordão está se abrindo novamente para você passar e a porção dobrada prosseguir na tua vida. Levante tuas mãos, porque eu tenho certeza que nessa noite tem Jordão se abrindo para cumprir a promessa e para realizar sonho na minha e na tua vida. E se tem crente pentecostal nessa noite, abra a boca e dá uma rajada de língua estranha na cara do inimigo, diga: eu vou passar e vou realizar a promessa. Eu quero convidar você que tem promessa, que é sonhador, para você vir aqui, nós vamos orar junto. E Deus vai mudar a tua história.